Fique agora com a entrevista de hoje. Nós vamos falar de uma coisa muito importante do ponto de vista da prevenção, que tem uma intensidade maior numa campanha durante esse mês de novembro, que está quase terminando. Mas eu acho que o mês de novembro é pequeno para uma coisa que pode levar a uma solução fantástica se você não deixar enrolar o problema. Estamos recebendo aqui o doutor Osivaldo Menezes, é urologista, é da Sociedade Brasileira de Urologia, e é um prazer muito grande recebê-lo, doutor. O pessoal aderiu bem à campanha ou fugiu um pouco dessa responsabilidade? Basta o mês de novembro ou a gente tem que ter essa preocupação com a prevenção ao câncer de próstata o ano inteiro? Primeiramente, queria agradecer o honroso convite de estar aqui para debater esse assunto tão importante. Realmente, se pensarmos somente no mês de novembro para a importância da doença em que é levantada, o mês de novembro é pequeno. Então, nós deveríamos manter essa campanha e esse alerta ao longo de todo o ano, ao longo dos 12 meses do ano. Tá? No mês de novembro, a gente percebe que os pacientes se preocupam um pouco mais por conta da divulgação da matéria nos meios, redes sociais, na imprensa. Então, a gente recebe mais doentes ao longo do mês, sim, com essa preocupação, né? E é muito comum. Eu acabei de vir do meu consultório agora. E hoje mesmo atendi alguns pacientes que vieram por conta do mês. Não, doutor, eu gostaria de fazer minha prevenção, né? Queria fazer meus exames de rotina. Mas ajuda, sim. Bom, a gente habitualmente faz alguns exames de sangue e tudo mais, né? E tem aquele exame que, pelo sangue, chega a alguma conclusão, ou pelo menos sinaliza alguma coisa, né? Certo. PSA, né? Que chama? PSA. Aí apresenta lá uma propensão a alguma coisa, aí o toque é que vai definir. Aí o médico pergunta, você urina bem? Qual é a relação que existe entre urinar bem e o câncer de próstata? Ok. Bom, são muitas perguntas aí. Voltando ao começo da sua fala, a prevenção ela é feita por exames laboratoriais, uma entrevista clínica e o exame físico. A questão do PSA é uma substância específica produzida na próstata, é uma sigla em inglês. E essa substância ela tem valores, né, que são interpretados pelo médico e junto com esses valores, associado ao toque retal da próstata, que é obrigatório, um exame não exclui o outro, os dois são complementares, associado a uma história clínica realizada, a gente chega numa impressão diagnóstica. Tá? Essa impressão diagnóstica pode ser ao final da consulta, em que a gente fala para o paciente que está tudo bem, a sua prevenção foi feita, a sua próstata está ok, não há nenhum problema nela, ou pode ser que precise uma investigação complementar. Se o toque, a história clínica ou o valor do PSA forem suspeitos e estiverem alterados, a gente passa por uma próxima etapa de investigação para perceber o que está acontecendo no interior da próstata. E essa investigação ela pode ser feita com, hoje em dia, ressonância específica da próstata, biópsia da próstata, bem por aí. Agora, a próstata também tem um crescimento normal em função da idade da pessoa, né? Uhum. Não é o simples fato de ter crescido a próstata que vai sinalizar algum tipo de formação cancerígena. Uhum. Como o senhor falou no final, a questão de urinar bem ou mal não está exatamente relacionado com a presença ou não do câncer, né? O sujeito diabético urina muito à noite. Por isso que na entrevista clínica a gente tem que triar esse sintoma e definir qual é a causa, né? Então tem pacientes que são diabéticos, pacientes que tomam alguns antihipertensivos, pacientes que usam diuréticos. É muito comum as pessoas tomarem uma grande quantidade de água, né? Eu até tenho pacientes que vão ao consultório que depois de uma conversa e queixaram-se que urinam muito ao longo da noite, a gente percebe que o cidadão dorme com uma jarra de água lá da sua cabeceira. Né? Então ele vai tomar água no extintor. Então você tem que triar o sintoma.
Diagnosticou realmente que a causa está relacionada à próstata, né? Essa questão sintomática de aumento da frequência urinária, dificuldade, urgência, o jato ele perde um pouco a força, ele não é mais aquele jato contínuo, e sim um jato intermitente. Isso pode sim estar relacionado ao crescimento da próstata, que ele é dado, como muito bem o senhor falou, pelo crescimento que é inerente à idade. Um homem que aos 40 anos tem um tamanho da próstata X, ao longo dos anos, quando ele chegar aos 60, 70 anos, essa próstata vai crescendo de tamanho sim, com certeza. E isso nada tem a ver com câncer. Está relacionado ao crescimento benigno que a gente afirma que está relacionado à idade. Dr. Osivaldo Menezes, urologista, está aqui com a gente aí desmistificando essa história, né? O pessoal se assusta muito e brinca muito também, doutor. Eu vejo o pessoal brincar, não, está com saudade do médico, o outro vem com uma história. Tem até na internet aí viralizado um vídeo em que a enfermeira dança assim de uma forma erótica, aí o médico aparece com um dedo enorme e girando uma luz vermelha e tudo mais. Isso ajuda ou prejudica a campanha? Aumenta o preconceito, esse tipo de brincadeira? Mas vou lhe pedir para a gente aprofundar o tema na volta da entrevista aqui com o Dr. Osivaldo Menezes, urologista, nos falando sobre a importância da prevenção ao câncer de próstata. No início, tudo tem cura. Já, já, aqui. O urologista Osivaldo Menezes está aí hoje com a gente aqui para refletir a respeito dessa história da prevenção ao câncer de próstata. E é lógico, né, se você tiver cuidado, for procurar o médico com frequência necessária, né, o diagnóstico precoce beira a 100% de cura. Ele vai conferir isso com a gente agora, mas antes eu deixei uma questão no ar aí. Esse folclore que as pessoas fazem, essas brincadeiras, está com saudade do médico, volta lá, até viralizou na internet aí um ambiente de luz vermelha, com uma enfermeira dançando eroticamente, o médico com um dedo enorme e tal. Isso ajuda ou aumenta o preconceito, doutor? Bom, acho que tem um aspecto positivo, né? Pelo menos as pessoas estão lembrando da importância de procurar o médico, especificamente nesse mês de campanha. O brasileiro tem um espírito muito brincalhão, então eu acredito que isso ajuda a descontrair um pouco, né? Está longe da realidade do consultório, né? A consulta é uma consulta bem rápida, direcionada, né? Não existe luzes, não existe um champanhe na entrada para o paciente relaxar, tudo é muito folclore. Mas acredito que é importante, isso existe, eu acho que ajuda a relaxar e pelo menos tem a mensagem positiva da lembrança. A precocidade do diagnóstico leva realmente a quase 100% de cura, doutor? Excelente pergunta. A ida do paciente ao consultório, o grande objetivo é a prevenção e o diagnóstico precoce. O paciente, se ele tiver que ter câncer de próstata, ele vai ter esse câncer. Então, o nosso objetivo é fazer... genético, é? Está relacionado com fatores genéticos e história familiar. Então, o objetivo da triagem e dessa consulta é fazer o diagnóstico no momento correto, porque esse diagnóstico sendo feito precocemente no início da doença, a taxa de cura beira 95%. Não vamos esperar sangramentos e coisas do gênero, né? O câncer é praticamente assintomático, né? E você deve fazer a prevenção para evitar coisas mais duras, porque o tratamento, quando está na fase aguda, vai requerer quimioterapias e outras coisas, né? No momento precoce, como o senhor bem falou, o diagnóstico ele não tem qualquer tipo de sintoma. Então a gente vai pela intuição, pela história clínica e os exames físicos do doente e exames laboratoriais. A partir do momento em que a doença se torna sintomática, tem sintomas relacionados ao câncer especificamente, nada tem a ver com aqueles outros sintomas relacionados ao crescimento normal da próstata, mas sim outros sintomas muito mais graves, sangramento, emagrecimento, dor óssea, inapetência, né, tudo mais. Nesse momento, a taxa de cura é baixíssima e as possibilidades de tratamento que nós temos são muito reduzidas, né? E realmente vão passar por tratamentos um pouco mais agressivos, né? Tratamentos com medicação, às vezes até quimioterapia mesmo, né? Bom,
no caso, a recomendação é para que o exame se renove anualmente ou de 6 em 6 meses, doutor? De acordo com a idade? Isso está muito bem estipulado, excelente pergunta, muita dúvida, quem deve procurar o consultório? Para a população, então, a partir dos 45 anos. Isso mudou, antigamente se falava-se aos 40. Então, vamos tabelar isso hoje. A partir dos 45 anos, todos os homens negros que têm uma incidência de câncer de próstata maior nessa população e pacientes com história de câncer de próstata na família, tios, avós, irmãos, parentes próximos, né? Esses todos a partir dos 45 anos de idade. Para a população geral, excetuando-se os negros e essa população com história de câncer, a partir dos 50 anos. Anualmente, deve procurar o urologista a qualquer mês do ano, não somente no mês de novembro, que inclusive é um pouco mais difícil procurar consulta nesse período devido à demanda ser aumentada. A partir dos 50 anos, o paciente deverá ser submetido a um exame clínico, a exame laboratorial e o seu toque retal de próstata, uma vez por ano. A retirada da próstata implica na perda do desejo sexual? É verdade que a ejaculação, não passando pelo canal, desaguando no próprio sistema urinário, tira o prazer do sexo? São duas perguntas em uma aí. Existe o tratamento da doença benigna, que é aquele tratamento direcionado para pacientes que tiveram sua próstata crescida e tem muita dificuldade para urinar, não responde à medicação. Esses pacientes vão fazer um tratamento específico que pode ter algumas consequências relacionadas à diminuição do ejaculado. Mas nada tem a ver com impotência, nada tem a ver com incontinência, nada tem a ver com perda do desejo ou libido. Esse é um ponto direcionado a pacientes que serão tratados para doenças relacionadas ao crescimento. Agora, quando se fala de câncer, né, quando se fala de câncer diagnosticado, quando ele é diagnosticado precocemente, o tratamento padrão hoje é a prostatectomia radical, que é a retirada completa do órgão. A retirada completa do órgão, ela sim tem algumas consequências que podem acontecer. As taxas são reduzidas em mãos experientes de médicos que tratam e operam esses pacientes. E elas estão relacionadas à incontinência urinária e à perda da ereção, tá? Mas isso, lembrando que são taxas baixas, tá? E visando um benefício que é a cura da doença, tá? Então, se você submete a um paciente a uma prostatectomia radical, muito provavelmente esse paciente foi diagnosticado numa doença de início precoce, no estádio inicial, e o objetivo é deixar o paciente curado. E a consequência da incontinência e da impotência, que tanto incomoda o doente, tem que ser muito bem lembrado que são taxas baixas e reduzidas e que tem tratamento também. E você, meu amigo que está assistindo agora, minha amiga, avise também ao seu marido, seu companheiro, seu filho, se estiverem fora do alcance dessa reportagem nesse momento, avise que se tomarem cuidado, se procurarem o médico no devido tempo, a chance de cura é muito grande e a pessoa não vai precisar passar por esses percalços que foram tão bem direcionados aqui. Prevenir é sempre muito mais importante e menos doloroso.